Bom dia. Bom dia. Seu nome completo? Marlon Mendes Martins. Brasileiro? Brasileiro, Estado civil? solteiro, Profissão? assessor jurídico. Endereço completo, por favor? Unidade 203, Rua 12, número 61, Cidade Operária, São Luís, Maranhão. Qual é o procedimento no atendimento do hospital em relação aos usuários do plano de saúde em particular? Há alguma diferença? Não sei se eu me fiz entender. Excelência, pode ser um pouco mais específico, só para... Qual é o procedimento no atendimento? A pessoa já se identifica como usuário do plano de saúde ou só no momento, ou tem uma fila específica para o usuário do plano de saúde, outra para o particular? Como é que é feito? Se há uma triagem? Não, o atendimento ele é aberto, né? A única informação que é solicitada pela recepção é se o atendimento vai ser via plano de saúde ou vai ser de forma particular, até para poder fazer o cadastro inicial do paciente. Então, nesse primeiro momento, quando o responsável, o próprio paciente, chega à recepção do pronto-socorro, é só questionado a ele se ele vai ser um atendimento via particular ou via convênio. No caso, quando há suspensão dos convênios, né, por alguma razão contratual entre o hospital e o convênio, enfim, ou outra razão, qual é o procedimento adotado? É feito avisos? Como é que é feito? O aviso é diretamente entre o cliente e a recepção e o cliente. Então, via de regra, o cliente, ao chegar na recepção, ele é informado que o plano de saúde está suspenso. Mas vale ressaltar, Excelência, que o plano de saúde, né, numa questão de suspensão ou descredenciamento de qualquer rede, de qualquer hospital da sua rede credenciada, ele, de acordo com a ANS, ele precisa informar os seus usuários. Só esclarecendo isso. Certo. E usualmente, quando acontece, o usuário chega lá com o plano de saúde, está suspenso, qual é o procedimento adotado pelo atendente? O atendente informa que o plano está suspenso, imediatamente oferece o serviço de forma particular e questiona ao paciente ou responsável se deseja o atendimento de forma particular no hospital. E, via de regra, o usuário aceita esse atendimento particular? Sim, aceita. Via de regra? Outros, assim, eles aceitam, né? Outros acabam deixando o hospital e buscando talvez um atendimento em outro estabelecimento. Entendi. A doutora tem perguntas? O lapso de tempo que demora para que ocorra esse primeiro atendimento, em média, você tem como precisar? Assim, essa constatação, por exemplo, a pessoa chegou numa situação de urgência ou emergência, numa situação específica que eu estou te dando. Uhum. Qual é o tempo que leva para que seja dado esse feedback que foi suspenso o plano? Assim, se ele tiver uma situação muito emergencial, o paciente, a gente tem um setor específico chamado grande sala. Certamente esse paciente chega e vai para a grande sala, né? Ele vai ser atendido logo inicialmente. Mas às vezes a questão não é essa condição que o paciente apresenta. Então, via de regra, ele pega uma senha, né? E depois dessa senha ele é chamado pela recepção, né? Não chega a ser, acho que 10 minutos, até menos isso, né? E aí ele já vai ser atendido na recepção para fazer o cadastro inicial, né? E é nesse momento que se é questionado se o paciente tem plano de saúde ou se o atendimento vai ser feito de forma particular. Você poderia enumerar algumas situações em que pode ser considerado urgência ou emergência? Aí, assim, nesse momento eu me abstenho a responder porque eu sou da parte técnica, mas vamos supor que uma parada cardíaca, né? O paciente sofrendo parada cardíaca, imediatamente ele vai para a grande sala. Imediatamente.
né? No caso de crianças, por exemplo, o que seria urgência ou emergência? Uma parada cardíaca em uma criança. Então, somente parada cardíaca. É um exemplo. Eu não tenho todas porque eu não sou da área médica, então não tem como... Uma criança que chega com uma temperatura de 40 graus é considerado para vocês o quê? Que eu sei que tem padrões lá de detectar qual é a situação. Então, uma criança com 40 graus de febre, em que ela é inserida? Independente disso, a criança, nesse sentido, ela iria passar pela triagem, entendeu? Ela não iria diretamente para talvez a grande sala, né? Ela iria passar pela triagem normalmente, certo? Mas aí qual o procedimento do hospital? Então, ela ia passar pela triagem. Detectou que estava realmente com a febre. Sim, mais o plano suspenso. Sim. Qual é o procedimento do hospital? Então, no caso específico de febre, entendeu? Ele ia passar pela triagem, até porque ela não estava em parada cardíaca. Faria o que nessa situação? Aferição da febre, sinais vitais, todas essas. E constatado que ela está com febre de 40 graus, mais o plano suspenso. Qual é a postura do hospital nessa situação? Repito, primeiro é necessário fazer o questionamento para o cliente, né? Ele pega a senha, é informado para fazer o cadastro inicial, se vai ser o atendimento de forma particular ou convênio. Isso eu já entendi. Assim, o hospital, no momento que ele detecta que uma criança está com uma temperatura alta, que pode, de alguma maneira, ter consequências, né, para a criança, mesmo ele sabendo que o plano de saúde foi suspenso, ele não tem essa preocupação de tirar a criança daquela situação de urgência ou emergência para depois transferir. Não existe essa preocupação, não é feito esse procedimento, não é dado esse primeiro socorro, é isso que eu te pergunto. Olha só, todas as condições de urgência e emergência são dadas e atendidas pelo hospital. Se, no caso específico, em tela, não era uma condição de urgência e emergência. Então, tu achas que não era uma condição de... Não era uma condição de urgência e emergência. No caso específico, exclusivamente da paciente Alice. Entendeu? Tá certo. Aí é um julgamento teu o quê? Eu estou respondendo a sua pergunta. Não. Qual é a sua qualificação? A senhora está me perguntando questões Não, eu só quero técnicas. saber a sua qualificação lá dentro do hospital. O senhor é o que lá? Eu sou assessor jurídico. E pelo que eu apurei do caso, não era uma situação de urgência e emergência. Tanto que ela precisaria passar pelo setor de triagem, para depois... Não se enquadrava... Ela não era um paciente que se enquadrava de grande sala. Então, certo? para o hospital, e o senhor está aqui respondendo pelo hospital, Sim. Esta situação não era considerada urgência e emergência? Isso. Okay. Ela procurou o pronto-socorro do hospital, mas ela precisava passar pelo fluxo que não era de grande sala, não era um protocolo de grande sala para ela, certo? Não era uma parada cardíaca, que ela precisaria ir direto para a grande sala. Nem merecia, por exemplo, ser olhada pelo médico? Ela teria que passar primeiro pela triagem, entendeu? Primeiro teria que abrir a ficha. E depois da triagem? Aí ela poderia passar pelo médico, mas ela precisaria definir. O atendimento aqui, assim, ela precisaria definir se seria atendida ou através de convênio ou através de plano de saúde. No caso, o plano de saúde estava suspenso. O hospital ofereceu de forma particular. Eu acho que é bem dinâmico isso. E a cliente... informe, então, como é o comportamento do Hospital São Domingos, num caso, como o senhor disse, de urgência, por aquilo que eles entendam que seja urgência. Tá? Como é o procedimento? Numa situação em que a pessoa não tem plano de saúde, ou que ele foi suspenso. Chegou lá, não tem plano, o plano foi suspenso, como que ele faz, como que ele se comporta diante dessas situações? Vamos lá. O que a gente pode
genericamente falando, o paciente sempre, ou o responsável legal, sempre é questionado após o atendimento, né, na recepção, se o atendimento vai ser de forma particular ou pelo plano de saúde. Se não há uma concordância, né, ou não há uma definição, eu não consigo nem abrir ficha, certo? Nesse primeiro momento. Mas se for uma questão gravíssima, né, o que me vem à memória é que é uma parada cardíaca, outro exemplo, sei lá, uma hemorragia, alguma coisa nesse sentido, o paciente primeiro vai ser atendido, ele vai ser levado imediatamente para a grande sala. No caso específico da Alice, não era um caso dessa natureza, com esse protocolo de atendimento, certo? Certo, sem mais perguntas. Sim. Eu gostaria de saber do preposto, tá certo? E ele já informou aí, mas eu não entendi muito bem. Queria só que você confirmasse, por exemplo, mesmo no caso de uma situação de uma suspensão de plano, essa situação, por exemplo, não seria que você apreciou o caso da Alice, se não seria, por exemplo, de ela passar pela triagem. Se ela precisa... Só repete a pergunta para entender. Por exemplo, o senhor informou que em algumas situações de urgência, certo? Mesmo estando suspenso o plano, o paciente passaria pela triagem. E o caso específico da Alice, e o senhor apreciou, verificou a situação, não era um caso de passar pela triagem. Na verdade é o seguinte, o caso da Alice foi basicamente o que aconteceu. A Alice, a genitora ou responsável legal da Alice, procurou a recepção após ser chamada, né, agora pegar a senha e ser chamada pela recepcionista. Foi informada da suspensão, oferecemos serviço de forma particular, ela não aceitou e deixou o hospital. Então, assim, ela não deu nem oportunidade nenhuma para o hospital, talvez tomar alguma providência em relação. Então, é um caso bastante rotineiro, quando o paciente não tem cobertura pelo plano, quando não tem, o plano está suspenso. Geralmente, os pais agem dessa forma, entendeu? Então, se enquadra nesse contexto o caso da Alice. Só mais uma pergunta. Em caso, por exemplo, de suspensão do plano, e que o paciente requeira, por exemplo, o atendimento particular, o hospital fornece algum documento para ressarcimento? Não, ele vai ter a nota fiscal, ele vai ter a conta, o descritivo, e ele pode procurar o plano de saúde para pedir o ressarcimento. O hospital não se nega a fornecer nenhum documento, né, que é possível que seja fornecido. Nesse caso, forneceria a nota fiscal, o descritivo da conta, normalmente. Sem mais perguntas.